Vamos falar um pouquinho de processo legislativo, uma certa frustração que eu senti hoje no Palácio do Planalto. Porque eu conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça hoje, o Otto Alencar, e ele me disse que não recebeu ainda as propostas de emenda à Constituição, tanto da segurança pública como do fim da escala 6x1. Na semana passada, após encontro com o presidente Lula, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informou que destravaria a tramitação. O Palácio do Planalto já esperava que essas propostas tivessem sido enviadas para a Comissão de Constituição e Justiça, mas até agora nada. A expectativa é, inclusive ainda, que a comissão analise a constitucionalidade dessas duas propostas para votá-las antes do término das eleições desse ano, no final de outubro. A análise em plenário, porém, e isso já admitiu o Palácio do Planalto, só vai ficar para depois da conclusão do segundo turno, lá para o final de outubro, começo de novembro, o que frustrou a expectativa inicial do Lula. Nas conversas reservadas, Alcolumbre foi aconselhado a destravar a tramitação, principalmente da 6x1, com o risco de ser acusado de não levar adiante pautas de repercussão eleitoral, porque a 6x1 vai ser uma das principais pautas de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a PEC da segurança. Lula tem explorado essas duas iniciativas como uma espécie de contraponto ao seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, do PL, que já se posicionou contrário às duas. Por outro lado, a proposta de redução da maioridade penal, que é uma das prioridades de Flávio Bolsonaro, também deve ficar apenas para depois do segundo turno. O PT se posicionou contrário à redução dos 18 para os 16 anos, mas o presidente Lula já manifestou uma postura favorável desde que se aprove um meio termo, ou seja, que a redução de 18 para 16 anos só seja válida para crimes hediondos ou de grande gravidade e que os menores de 18 anos cumpram pena transitória em penitenciárias separadas dos adultos. O objetivo seria evitar que eles sejam cooptados por facções criminosas e que pequenos crimes tenham penas que são consideradas exageradas pelo Palácio do Planalto. Essa alternativa de meio termo tem apoio, inclusive, entre parlamentares de centro-direita. Isabel Mega, vamos falar de Davi Alcolumbre. Ontem teve abraço, ontem teve elogios de ambos, lá com a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, mas a situação não está muito bem resolvida em relação à escala 6x1, né? Não dá para a gente dizer ainda que essa aproximação tem ali um componente definitivo. Ontem até utilizei a expressão a médio prazo. Né? É por aí que a gente coloca um pouco a bola no chão em relação a essa história. Eu fui atrás, vendo sua informação mais cedo, atrás de alguns aliados de Davi Alcolumbre, para entender por que ele diz que vai despachar a Comissão de Constituição e Justiça, mas não o fez, porque é só um gesto burocrático, né? Convenhamos. Mas tem um peso simbólico diante de todo o contexto, de todo o imbróglio que virou a chegada dessa pauta recém-aprovada na Câmara dos Deputados ao Senado Federal, porque ela está lá desde maio criando teia de aranha no Senado. E aí a visão que me passaram, Uribe, é de que Davi Alcolumbre se apega ao argumento de que, olha, vou conversar com os senadores sobre, e de fato ele falou isso, então ele ainda tem um pouco esse argumento na retaguarda, e de que aliados ponderaram que se Davi Alcolumbre despacha para a CCJ, Otto Alencar, que é um aliado de primeira ordem do Palácio do Planalto, vai logo dando andamento. E aí pode ser que você avance com isso antes da eleição. Qual seria a estratégia, então? Davi ir lá e segurar no plenário do Senado Federal. Então, querendo ou não, ele mantém ainda uma linha de controle a respeito dessa pauta. Ninguém está acreditando que um ponto que mexe bastante com questões eleitorais, como o fim da jornada 6x1, vai ser alvo de uma análise do Senado Federal antes das eleições. Então, a gente está um pouco num limbo ali regimental sobre aquilo que Davi sinalizou que faria, não o fez, mas que também revela um pouco desse controle que ele ainda tem. Ainda que ele faça esse despacho à CCJ, e ele já indicou que vai fazer,
ele ainda tem a etapa do plenário para manter esse controle da pauta e essa linha de argumentação de que as semanas de esforço concentrado são espaçadas, você não está com os senadores aqui em Brasília, eles não estão deliberando sobre a pauta porque está todo mundo com a cabeça na campanha, nas eleições ou deles próprios ou de aliados em seus estados. Então, eles não estão conversando sobre as prioridades do Senado, isso vai sendo adiado. A próxima semana de esforço concentrado vai ser lá em setembro. E é isso que a gente tem que entender. Se lá em setembro vamos chegar nesse esforço concentrado ainda sem esse despacho, para a gente entender o quanto Davi ainda vai guardar essa carta na manga como uma maneira de também ter controle sobre uma pauta da qual ele tem uma convicção pessoal, porque aliados já me disseram isso com bastante clareza, de que não seria boa para o país. Essa é a visão pessoal dele, o que não significa que ele vai embarrear até o fim, porque o que aconteceu nos últimos dias foi uma baita aproximação política. A distância de Lula de Davi Alcolumbre era quase a distância do Oiapoque ao Chuí. E agora eles encurtaram, digamos que eles estão ali na metade do mapa do Brasil nessa reaproximação, Uribe. Não, e é interessante porque eu já ouvi de muita gente o seguinte: essa é a grande carta na manga, a 6x1, do Davi Alcolumbre, por dois motivos. Se Flávio ganha as eleições, ele não vota para conseguir o apoio de Flávio. Agora, por outro lado, se a gente tem o Lula ganhando, ele vota, mais ou menos como foi na vitória de Lula, para votar as mudanças no Bolsa Família. Liberou exatamente para voltar, já que tinha um novo presidente, para um cartão de visitas, até para a composição da nova esplanada dos ministérios e também para a reeleição dele próprio. Então, para ele é uma grande carta na manga que ele vai segurar até o limite. É isso, e tem muita gente segurando essas cartas estrategicamente para a gente saber com quem vão negociar, né? A gente cita muito isso, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos. Há uma visão do governo brasileiro que a gestão Donald Trump está esperando também para saber com quem vai negociar. Então, é uma lógica que funciona um pouco nesse cenário local, ainda mais considerando que o Senado sofre muita influência dos setores produtivos. Davi Alcolumbre chegou a se reunir com a turma dos setores, fez alguns acenos. Isso, na visão de setores que a gente conversou, acabou representando um acalento, digamos assim, de que essa discussão não vai ser tocada para frente agora. Mas tem a questão da conveniência política. Então, querendo ou não, é uma baita carta na manga que ele vai segurando até quando for conveniente, muito provavelmente até a gente saber quem vai ser o próximo presidente do Brasil. É isso. E, inclusive, nos Estados Unidos você trouxe um tema muito interessante, porque a avaliação do Palácio do Planalto é que pode mudar da água para o vinho, se Lula for reeleito, na relação com Donald Trump, e também sobre outros presidentes, como Cast ou Abelardo de la Espriella. Porque, por enquanto, interessa fazer essa oposição até para estimular a candidatura de Flávio Bolsonaro, que é um aliado mais estratégico para a direita. Mas se Lula for reeleito, aí muda tudo. O único que o Palácio do Itamaraty acha que não vai mudar é o Javier Milei. Esse não tem como. Esse não tem como, porque ele tem uma eleição no ano que vem e para ele é importante manter essa postura de defesa da direita para ser um contraponto de Lula contra os peronistas. Obrigado, Pel.